Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente tem em mãos um material, olha, riquíssimo. São trechos de uma palestra do Joel Bick, que está lá no YouTube, sobre as lições que podemos tirar dos puritanos. Exato. É um mergulho interessante num movimento que surgiu ali depois da Reforma Protestante, sabe? Com essa busca intensa de aplicar as doutrinas reformadas em cada cantinho da vida. Purificar a igreja, a família, o indivíduo. E a nossa tarefa aqui é justamente essa, né? Destilar a essência do que o Bick apresenta sobre o pensamento e a prática deles. O que será que eles, séculos atrás, têm para dizer para a gente hoje? Bom, vamos lá. Para começar, quem foram exatamente esses puritanos e por que esse interesse neles parece que vai e volta? Olha, a palestra do Bick contextualiza isso muito bem. Eles surgiram como uma reação, sabe, ao que eles percebiam como um certo esfriamento na segunda geração pós-reforma. Ah, interessante. Sentiam que aquele fervor inicial estava se perdendo. Então buscaram não só reafirmar, mas aprofundar mesmo. Expandir a aplicação da fé. O que movia eles era a busca por pregação bíblica, assim, sólida, sabe? Uma piedade pessoal que fosse coerente com o ensino e também restaurar a pureza no culto. Entendi. O movimento em si durou mais ou menos da metade do século XVI até o início do XVIII. Mas os escritos deles, que o Bick descreve como profundamente espirituais e ao mesmo tempo muito práticos, biblicamente falando, deixaram um legado enorme. Tanto que desde os anos 50 para cá, tem tido uma redescoberta, uma republicação grande dessas obras. Interessante essa origem como um movimento de reação, buscando mais profundidade, né? E aplicação real da fé. Olhando para as lições que o Bick traz, a primeira que salta aos olhos é a centralidade, assim, quase radical da Bíblia para eles. Não era só um livro para consultar. Era a regra de vida mesmo, aquela ideia da biblioteca do Espírito Santo, como eles chamavam. Exato, eles chamavam assim. A crença fundamental era que Deus usava ativamente a Bíblia para transformar vidas. E isso começava cedo, viu? O Bick menciona como ensinavam um alfabeto para as crianças já associando as letras com conceitos teológicos. Sério? Como assim? Tipo A para o pecado de Adão, para lembrar da queda em Adão, né? Ou Z para Zaqueu na árvore buscando ver Jesus. Eles não só liam, mas pesquisavam, amavam e ensinavam. E isso é crucial. Viviam a Bíblia. Pregavam a tempo e fora de tempo, mesmo com risco de perseguição. Nossa. O exemplo do John Bunyan, citado na palestra, é muito forte. Ele preferiu ficar preso por 12 anos a parar de pregar. 12 anos. Mesmo com a súplica do juiz que tinha pena dos filhos dele, né? Um deles cego. Exatamente. Para ele, parar de pregar o que a Bíblia ensinava era impensável. Essa convicção é realmente de outro nível. E o que me chama a atenção também é essa disposição para ser mudado pela Escritura, sabe? Aquele exemplo do marido que o pastor achava que amava demais a esposa. É fascinante. Assim, aí lendo Efésios 5, o próprio marido conclui o contrário, que ele não se entregava por ela como Cristo pela igreja, e portanto não a amava o suficiente. Isso bate de frente com a nossa tendência hoje, né? De usar a Bíblia só para confirmar o que a gente já pensa. Totalmente. É quase um antídoto pro viés de confirmação, como você disse. O Bick ressalta muito essa submissão à autoridade bíblica. Tinha um ditado puritano que ele cita, que é mais ou menos assim: a gente deve sempre deixar a Bíblia ser a nossa regra, nunca ir além do que ela ensina, amar tudo que ela prescreve, odiar o que proíbe e fazer o que ordena. Uau! A vida deles era para ser moldada pela Escritura. E não o contrário, sabe? Usar a Escritura para justificar a vida que já se queria levar. Essa submissão total à palavra era o alicerce mesmo. E essa imersão na palavra parece que alimenta direto outra prática central que o Bick destaca: a oração constante. Não só aqueles momentos formais, mas uma atitude contínua. Como que eles diferenciavam isso de, sei lá, só ter Deus na cabeça de vez em quando? Tinha práticas concretas? Sim, sim. A palestra descreve isso como orar com os olhos abertos.
quer dizer, integrar a oração nas atividades do dia a dia. Claro que eles valorizavam demais a devoção pessoal, o tempo no quarto de oração, como chamavam. O quarto de oração. Isso, mas a ideia era estender essa comunhão para o dia todo. O exemplo da jovem puritana que o Bick conta é muito vivo, né? Ela acordava pedindo a justiça de Cristo para cobri-la. Aí ia tirar o pó dos móveis e orava para Deus tirar a poeira do pecado da alma dela. Ia servir a comida, orava para Cristo seu sustento eterno. Nossa, que lindo isso! Era uma busca por viver em diálogo constante com Deus, sabe? Antes de cada tarefa, durante cada atividade. Essa integração é poderosa. E a teologia por trás disso? O Bick menciona uma visão da Trindade na oração quase como uma corrente. Pode explicar um pouquinho mais? Claro, eles tinham uma compreensão assim muito rica dessa dinâmica trinitária na oração. Viam-na como, começando lá no plano eterno do Pai, sabe? Ganhando todo o seu mérito, sua aceitação por meio do Filho de Jesus Cristo. Aí ela era inspirada e capacitada em nós pelo Espírito Santo. Eles diriam que o Espírito nos ajuda a balbuciar as orações. Balbuciar, gostei. E finalmente essa oração voltava para o Pai, já santificada e apresentada por Cristo. Essa visão reforçava a confiança e também a necessidade da oração. E essa necessidade era muito forte para os ministros, com base lá em Atos 6, onde os apóstolos se dedicaram à oração e ao ministério da palavra. Faz sentido. A seriedade disso fica clara no exemplo também citado pelo Bick, daquele pastor que passava horas de madrugada orando nominalmente por cada um dos seus 3.000 membros. 3.000, nossa! Mesmo com a esposa preocupada com a saúde dele. Eles não buscavam só quantidade, sabe? Mas profundidade e fervor na oração. Entendi. Palavra e oração como pilares, né? Interligados. Mas o Bick acrescenta um terceiro elemento aí crucial, a meditação, na verdade. O que isso significava para eles? Não era só pensar. Certo. Não, definitivamente não era só um pensamento superficial. O Bick usa a imagem de ruminar a verdade, como o gado faz, sabe? Que mastiga, remastiga o alimento para tirar todos os nutrientes. Ah, boa analogia. Tem uma citação na palestra que diz que um sermão meditado vale mais que 1000 engolidos apressadamente. Eles meditavam sobre os sermões que ouviam, sobre as passagens que liam e sobre a própria vida, sempre à luz da palavra. O objetivo era internalizar a verdade a ponto dela governar as ações, não viver por impulso, sentimento ou conveniência. Isso é muito relevante para hoje, né? Com certeza. Numa era como a nossa, de notificação piscando o tempo todo, consumo rápido de informação, essa prática puritana de meditar, de ruminar, ganha uma nova importância, não acha? É um convite radical para a gente desacelerar para poder aprofundar. Sem dúvida. Palavra, oração, meditação. Um tripé para profundidade espiritual. E essa profundidade parece que forjou uma resiliência muito particular neles, né? Especialmente quando a gente olha para a quarta lição que o Bick apresenta. Como eles enfrentavam as provações com submissão espiritual. Aqui a diferença cultural com hoje parece gritante. A nossa cultura busca evitar o sofrimento a qualquer custo. Exatamente. O Bick contrasta o nosso típico Feliz Ano Novo, que muitas vezes quer dizer, tomara que você não tenha problemas, com o abençoado Ano Novo puritano. O sentido era mais tipo, espero que você responda a qualquer provação que Deus, na soberania dele, te enviar, com submissão espiritual. Nossa, que diferente. E eles tinham muita chance de praticar isso, viu? A vida era dura, tinham famílias grandes, a média era 9 filhos por mulher, mas a mortalidade infantil era altíssima. Talvez metade ou mais não chegava à idade adulta. É pesado. O Bick menciona o exemplo de um ministro, talvez o Ebenezer Erskine, que perdeu a primeira esposa jovem, a segunda poucos anos depois e vários filhos. Mesmo assim, ele escreveu sobre sentir o doce aroma da rosa de Saron, uma referência a Cristo, né? No meio da dor. E ter a alma refrescada por uma nova visão de Deus, encontrando paz para dizer,
Senhor, eis-me aqui, faça o que te parecer bem. É uma perspectiva impressionante. Eles não viam as aflições só como, sei lá, azar ou acidente, mas como algo com propósito divino. A fonte explora como eles evitavam que isso virasse um fatalismo, uma passividade. Sim, eles viam um propósito. O Bick cita passagens como Deuteronômio 8 e Oséias 5 para mostrar que eles entendiam as provações como ferramentas de Deus, para humilhar, para mostrar a profundidade do pecado no coração da gente e, principalmente, para atrair as pessoas para mais perto dele. Entendi. Um puritano chegou a dizer que Deus permite que o mundo fique pendurado na gente como um dente frouxo, sabe? Fácil de arrancar, para nos lembrar sempre que a gente é peregrino a caminho da glória eterna. Dente frouxo. Que imagem. E o John Bunyan, de novo ele, usou a metáfora dos sinos. O povo de Deus soa melhor quanto mais é batido pelas provações. Eles não negavam a dor, mas levavam essa dor a Cristo, considerando o que ele sofreu por eles, confiando no plano soberano dele, buscando entender os propósitos eternos naquelas dificuldades. A submissão não era passividade, era confiança ativa na bondade e na soberania de Deus, mesmo no meio da dor. Essa perspectiva exige uma humildade tremenda, o que já conecta direto com a quinta lição que o Bick destaca, a necessidade de repreender o orgulho. Fica claro no material que eles viam o orgulho como um inimigo mortal mesmo. Por que essa versão tão intensa? Porque eles viam na Bíblia repetidamente que Deus odeia o orgulho. O Bick traz uma citação puritana bem impactante, que descreve o orgulho como a primeira camisa que a gente veste na queda de Adão e a última que a gente tira na hora da morte. Nossa, que forte. É considerado um pecado único, sabe? Porque ele não só afasta a gente de Deus, como a maioria dos pecados faz, mas ele nos coloca ativamente contra Deus, uma tentativa de destronar ele e colocar o nosso eu no centro de tudo. O próprio Jonathan Edwards, uma figura-chave do período posterior, confessou que via no coração dele um poço infinito sem fundo de orgulho e por isso se abominava. E como eles combatiam isso na prática? O Bick menciona que os ministros, talvez, pela visibilidade, eram especialmente vulneráveis, né? Interessante como a fonte liga isso especificamente ao ministério. Sim, essa vulnerabilidade era muito reconhecida. O Richard Baxter, outro nome importante, admitiu que muitas vezes era o orgulho quem escrevia os sermões dele e quem os pregava. Olha só, e tem aquela história famosa do Bunyan, né? Depois de um sermão poderoso, uma senhora foi elogiá-lo. Que sermão maravilhoso! E ele teria respondido: a senhora chegou tarde, o diabo já me disse isso antes mesmo de eu descer do púlpito. Eles tinham muita consciência desse perigo sutil. Que resposta! A solução que o Bick aponta, encontrada nos escritos deles, era levar o orgulho sempre para a cruz de Cristo. Confrontar a imagem do ministro orgulhoso com a do Cristo humilde crucificado. Era o caminho para a humildade. Eles chegavam a jejuar especificamente como arma contra o pecado do orgulho. A cruz como o grande antídoto para o orgulho. É uma imagem forte mesmo. Isso nos leva à sexta lição, que volta para a fonte de poder deles, a dependência do Espírito Santo. Eles reconheciam que todo esforço humano, principalmente na pregação, era inútil sem a ação do Espírito, correto? Corretíssimo. O Bick cita o Thomas Watson de forma muito clara. O ministro pode bater na porta do coração humano com a pregação, mas é o Espírito Santo quem vem com a chave mestra e abre a porta. Nenhum pregador, por mais eloquente, preparado que seja, pode converter uma alma. Só a graça soberana de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, pode fazer isso. Faz todo sentido. Eles acreditavam que o Espírito usa a pregação fiel da palavra como um instrumento para realizar várias obras, converter pecadores, conformar eles progressivamente à imagem de Cristo, fortalecer na luta contra o pecado, contra a tentação e, no fim, apresentar os crentes sem mancha diante de Deus na glória. Tinha essa ideia fascinante que o Bick explora de 2 ministros em cada sermão. O ministro externo, humano, que proclama a palavra, e o ministro interno, o Espírito Santo, que aplica essa palavra com poder salvador e santificador nos corações dos eleitos. Entendi. O pregador planta, rega, mas é Deus, pelo Espírito, quem dá o crescimento.
Isso reforça a humildade que a gente acabou de falar. E aí a gente chega na 7ª e última lição principal que o Bick aborda: viver em dois mundos. Essa ideia é muito intrigante. O que significa, na prática, viver em dois mundos? Significa manter uma consciência constante de que a gente vive ao mesmo tempo nesta vida temporal e na perspectiva da eternidade. O Bick usa a analogia de ter dois olhos, um focado na eternidade e outro focado no tempo presente. Só que como a eternidade é infinitamente mais longa e mais significativa que o tempo, até mesmo o olho que está focado no tempo deveria direcionar todas as ações, prioridades, decisões para a eternidade. Que interessante isso. A oração do Jonathan Edwards, aos 13 anos, citada na palestra, resume isso perfeitamente. Senhor, por favor, imprime a eternidade nos meus olhos. Viver cada momento, cada decisão, cada relacionamento, não só para agora, mas à luz da realidade eterna. Era um pilar do pensamento e da prática puritana. Imprime a eternidade nos meus olhos. Que pedido! E o Bick também mostra como esses princípios gerais informavam direto a prática ministerial, né? Especialmente a pregação, o ensino, como que esses pontos se conectam. Sim, ele detalha isso. A pregação, por exemplo, tinha que ser centrada no livro vivo, a Bíblia, com a confiança de que o Espírito ia usar, como a gente viu na lição 6. Tinha que combinar doutrina sólida com aplicação prática relevante para a vida, ligado à lição 1. Certo. A pregação ideal para eles devia engajar a mente com clareza, lógica bíblica, atingir a consciência para gerar convicção de pecado, da necessidade de Cristo, e inflamar o coração com paixão por Deus, tornando o Cristo desejável. Pregavam de forma experiencial, mostrando como as grandes doutrinas da graça se manifestavam na experiência da alma cristã, sempre com foco em Cristo. Entendi. Foco em Cristo. Isso. Buscavam também manter o equilíbrio bíblico em temas complexos, tipo soberania de Deus e responsabilidade humana. E um ponto crucial, que vem da centralidade da Escritura e da necessidade de meditação, lições 1 e 3, era a ênfase na catequese. Catequese. É o ensino sistemático das doutrinas fundamentais da fé para toda a congregação e especialmente para as crianças nos lares. O Bick menciona o exemplo do Richard Baxter, que através de um ministério focado em catequese familiar viu frutos, extraordinários, a ponto de poder dizer que, pela graça de Deus, quase nenhuma das 600 famílias que ele catequizou se desviou da fé. 600 famílias! Uau! Realmente um mergulho profundo. Tem tanta coisa aqui para digerir, né? Essa centralidade radical da Bíblia moldando tudo, a profundidade da oração e meditação como práticas diárias, vitais, a perspectiva tão contraintuitiva para nós sobre o sofrimento, a guerra declarada contra o orgulho, a dependência total do Espírito Santo e essa consciência constante da eternidade guiando o presente é desafiador. De fato, o que o Bick apresenta para a gente é essa busca puritana para uma espiritualidade integral, sabe? Que permeasse todas as áreas da vida, tentando viver a verdade professada com autenticidade, com intensidade. Como ele mesmo diz, eles estavam longe de ser perfeitos, cometeram erros, claro, mas a seriedade, a profundidade e essa busca por viver tudo para a glória de Deus são um exemplo que certamente confronta a gente hoje. Com certeza. A comparação que a fonte faz, nos chamando de anões espirituais perto deles, é forte, né? Mas talvez necessária para nos despertar um pouco. Verdade. E talvez a reflexão final para quem nos ouve seja justamente essa. No meio da nossa cultura de velocidade, de distração e muitas vezes de superficialidade, o que significaria resgatar um pouquinho dessa profundidade puritana? Como seria, na prática, tentar viver cada dia, cada desafio, cada relacionamento com esse olho firme na eternidade? Fica aí, algo para a gente pensar.